Nessa aula, eu quero fazer uma introdução sobre a tão famosa, a tão temida aposentadoria do professor, que é o tema com maior incidência de dúvidas que chegam até a mim. Então, primeiramente, coloca aí na tela para mim, por favor, o slide. O que eu quero explicar primeiramente? Quem teria direito à aposentadoria do professor, né? Parece que é uma coisa um pouco óbvia. Quem tem direito é o professor. Mas tem alguns pontos que precisam ser analisados. Primeiramente, quem tem direito? Os professores que atuam... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Os professores que atuam exclusivamente... Olha, tá tampando aqui. Professores que atuam exclusivamente em funções de docência na educação infantil, fundamental e ensino médio, ou seja, na educação básica. Você, professora, que dá aula ali para o 7º ano, 8º ano, até o 3º ano do ensino médio, tem direito às regras diferenciadas de aposentadoria do professor. E para o INSS, estou colocando aqui em maiúsculo INSS por um ponto bem importante. Para o INSS, a função de coordenação, direção, assessoramento pedagógico também contam para as regras de aposentadoria do professor. Então, muitas vezes, existem algumas professoras, que estavam ali em sala de aula e depois passou para a função de coordenação, direção. Então, se você é professora que está assistindo essa aula, passou por essa situação, saiba que esse tempo para o INSS, ele vai contar como tempo de contribuição. Então, por que eu coloquei ele para o INSS? Algumas professoras, do regime próprio, existem ali a legislação própria delas. Algumas legislações próprias não contam, a legislação ela não considera como tempo de contribuição as professoras que passaram, a exercer a função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Mas, lembrando mais uma vez, para o INSS, esse tempo conta, tá bom? Presta atenção nesse ponto. Segundo ponto que eu gostaria, de falar aqui na nossa introdução. Quem não se enquadra nas regras de aposentadoria do professor? Primeiro, os professores de faculdade. Essa é uma dúvida muito importante, porque muitos professores de faculdade acham que também vão ter direito às regras diferenciadas de aposentadoria e, infelizmente, não tem. Tá bom? Então, assim, os professores de faculdade, eles vão para as regras gerais, não vão para as regras de aposentadoria do professor. Outro ponto é quem desempenha funções administrativas ou de suporte, que não envolvem ali diretamente a sala de aula, as funções de sala de aula. Por exemplo, quem trabalha ali na biblioteca, quem trabalha no pátio ou em outras funções administrativas na escola. Essas pessoas não têm direito às regras diferenciadas de aposentadoria no INSS, tá bom? E próximo passo. Quais seriam as vantagens de se aposentar pela regra de aposentadoria do professor? O primeiro ponto, seria que vocês têm ali a diminuição de 5 anos, tanto no tempo de contribuição quanto na idade. Enquanto as demais profissões, elas exigem ali uma idade maior, um tempo de contribuição um pouquinho maior, vocês podem se aposentar um pouquinho mais cedo. Mas por que isso acontece? Por que eu, professora, tenho direito a essa regra diferenciada de aposentadoria? Obviamente, só vocês sabem, eu também ouço muitos relatos, mas o desgaste em uma sala de aula é muito grande. O exercício da docência exige ali muito esforço, não só físico, mas como mental também. Diante disso, analisando essa situação, foram criadas as regras diferenciadas de aposentadoria do professor. Então, enquanto as outras profissões, para as mulheres, exige ali 30 anos de contribuição, para vocês é exigido 25 anos. Enquanto para outras profissões é exigido para o homem o tempo mínimo de 35, para vocês é exigido 30 anos de contribuição. Então, conforme eu falei, é um reconhecimento pelo desgaste ali em sala de aula e, comparado às outras regras, permite que os professores se aposentem ali um pouquinho mais cedo do que as demais profissões. Perfeito? E o tempo de contribuição em outras atividades. Isso daí é um ponto muito interessante também. Por quê? Muitas professoras, antes de atuar ali na atividade de magistério, passaram por outras profissões distintas. Por exemplo, eu fiquei como auxiliar de caixa,
Ah, eu trabalhei em alguma loja de roupa antes de me tornar professora. Esse tempo, ele vai contar aqui para minha aposentadoria? E, infelizmente, ele não conta. Para as regras de aposentadoria do professor, esse tempo fora da sala de aula não conta. Ou seja, você precisa necessariamente ter 25 anos de tempo de contribuição ou 30, se for professor, dentro da sala de aula, ou em função de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico, entendeu? Então, assim, esses períodos, eles podem ser somados para outras regras de aposentadoria. Por exemplo, pode ser que não vale a pena você se aposentar pelas regras de aposentadoria do professor. Então, você pode ir para outras regras, para a regra geral. Então, se você for para a regra geral, esse tempo ele pode somar para a sua aposentadoria. Mas, se você se escolher, porque é muito mais vantajoso, muitas vezes, se aposentar pelas regras diferenciadas de aposentadoria do professor, por conta da diminuição que eu citei acima. Então, assim, se você optar pela opção de se aposentar pelas regras da aposentadoria do professor, o tempo fora da sala de aula não vai contar para sua aposentadoria como tempo de contribuição, entendeu? O próximo ponto que eu gostaria de conversar com vocês é os períodos de licença ou afastamento. Por exemplo, sou uma professora e engravidei, fiquei ali de licença maternidade. Esse tempo que eu estive de licença maternidade, ele vai contar como tempo de contribuição? E a resposta é sim, se você estiver afastada durante o tempo que você está exercendo o magistério, entendeu? Então, assim, eu sou professora, engravidei, precisei me afastar das minhas atividades, né? Porque, como eu disse anteriormente, a sala de aula ela exige um esforço maior. Então, por conta disso, por conta desse afastamento, pode ser que eu seja prejudicada na minha aposentadoria? E não, você não será prejudicada porque você se afastou no momento em que você é professora. Então, esse tempo de afastamento, ali durante a licença, ele vai contar para sua aposentadoria. A mesma coisa é o auxílio-doença. Só que no auxílio-doença, nós temos aqui um porém, um ponto importante que precisa ser observado. Por exemplo, você é uma professora ou professor que acidentou, né, teve ali, quebrou a perna, um exemplo. Estava trabalhando ali como professor, quebrou a perna, precisou se afastar. Será que esse tempo que eu fiquei afastado, que eu não consegui exercer o efetivo magistério, ele vai contar para minha aposentadoria? Esse tempo, ele pode contar para sua aposentadoria. Porém, por exemplo, você se afastou e retornou para suas atividades depois. Vai contar. Você ficou, por exemplo, 1 ano afastado. Eu acredito que eu até coloquei aqui, ó. Um professor trabalha por 10 anos, entra em auxílio-doença. Deixa eu colocar aqui mais para cima. Foi. Um professor trabalha por 10 anos, entra em auxílio-doença por 1 ano e retorna ao trabalho. Nesse caso, esse período de 1 ano em auxílio-doença será considerado como tempo de contribuição. Então, por exemplo, o professor estava trabalhando normalmente, saiu, se afastou, precisou, se afastar por 1 ano e retornou ao trabalho. Esse tempo afastado vai ser considerado para a aposentadoria dele. Agora, o exemplo 2. Vamos supor aqui que um professor ele esteve em auxílio-doença por um longo período de tempo, por exemplo, estava trabalhando, se acidentou, quebrou a perna, enfim, amputou a perna e não consegue mais retornar ao trabalho. Ou seja, se o professor estiver em auxílio-doença por um longo período sem voltar ao trabalho ou contribuir novamente, esse tempo não será considerado como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. Ou seja, para o tempo de contribuição do auxílio-doença ser considerado para a sua aposentadoria do professor, o que você precisa? Você precisa se afastar, na verdade você precisa estar trabalhando, você se afasta e você precisa pelo menos contribuir por mais algum tempo, por mais algum período, para o tempo de afastamento, que você precisou se afastar das suas atividades, ser contado para a sua aposentadoria. Só fazendo uma ponderação, a não ser, esse tempo pode ser contabilizado, a não ser que seja acidente de trabalho, ou seja, você se acidentou ali exercendo a sua atividade, ou por uma doença ocupacional. O que seria uma doença ocupacional? São doenças decorrentes do exercício do magistério, por exemplo, bursite no ombro, pode ser considerado uma doença ocupacional. O burnout, o famoso burnout, aquela doença do século, também pode ser considerado uma doença ocupacional, ou seja, em decorrência do seu trabalho. Então, nesses 2 casos,
pode ser considerado, tá bom? Esse tempo afastado vai ser considerado como tempo de contribuição. Próximo ponto. Eu gostaria de falar um pouco também sobre a reforma da Previdência, a tão famosa reforma da Previdência. Por quê? Muitos de vocês sabem que lá em 2019 nós tivemos a reforma previdenciária, também chamada de reforma da Previdência. E a reforma, ela trouxe grandes impactos na aposentadoria, e na aposentadoria, nas regras de aposentadoria do professor também. Então, assim, é importante, primeiramente, contextualizar a reforma da Previdência antes de explicar como que ficou as regras, como que funciona, enfim. A reforma, né, veio pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e alterou as regras da aposentadoria dos professores vinculados ao INSS. Vou explicar para vocês como que era a aposentadoria antes da reforma. Era muito mais benéfica, já adiantando, né? Antes da reforma, as professoras e os professores bastavam cumprir o tempo mínimo de contribuição para conseguir a sua aposentadoria. Então, assim, independente da sua idade, se você alcançava ali, a professora alcançava 25 anos de tempo de contribuição, ela já conseguia solicitar a aposentadoria. E também os professores, se eles alcançaram ali, independente da idade, por exemplo, ele tinha 45 anos de idade e estava chegando nos 30 anos de contribuição, ou já tinha chegado ali nos 30 anos de contribuição, ele conseguia a aposentadoria, entendeu? Então, muitas vezes ele poderia se afastar, continuar trabalhando, enfim, a depender da situação dele. Depois da reforma, ou seja, assim que foi alterado as regras de aposentadoria com a emenda 103 de 2019, foi, né, incluído ali uma idade mínima e também foi alterado a questão dos valores, dos cálculos de aposentadoria. Antes, tá muito forte aqui, deixa eu mudar um pouquinho. Antes era bem mais benéfico, né? O valor da aposentadoria, quando eles iam calcular o valor da sua aposentadoria, era muito mais benéfico. Por quê? Porque antes era calculado com base em 80% das suas maiores contribuições. Ou seja, eles faziam ali, né, uma média e pegava as suas 80 maiores contribuições, 80% na verdade. Pegavam 80% das maiores contribuições. Então, aquelas que eram menor, porque assim, no início da nossa vida laborativa, nós sempre temos ali um salário menor, né? Então, assim, a nossa contribuição, ela é um pouquinho menor. Então, antes, essas contribuições lá do início, muitas vezes, quando começamos ali a trabalhar, elas eram desconsideradas para o cálculo. Então, o valor da sua aposentadoria acabava sendo um pouquinho maior, né? Aí veio a reforma da Previdência, né, lá em novembro de 2019 e alterou alguns pontos. E como que ficaram as regras após a reforma da Previdência? Agora, além do tempo de contribuição que já era exigido antes, é necessário ter uma idade mínima. Ou seja, se você, professora, por exemplo, começou a contribuir após novembro de 2019, você se encaixa aqui, né, nessas regras de aposentadoria, após a reforma da Previdência. Agora, além dos as professoras, né, além dos 25 anos de tempo de contribuição, você precisa cumprir uma idade mínima, que é 57 anos de idade. E para os professores, é necessário 25 anos de tempo de contribuição, além da idade mínima, que é 60 anos de idade. E um ponto importante a ser analisado, vocês perceberam que eles unificaram aqui o tempo de contribuição? Porque antes era 25 para as professoras e 30 para os professores. Agora, para os professores que começaram a trabalhar, a contribuir para o INSS após a reforma, ou seja, eles nunca tinham contribuído. Então, eles começaram a contribuir após a reforma. Então, para eles vai ser, né, exigido 25 anos de contribuição, tanto professora quanto professores, além, né, dos 57 anos de idade professora e 60 professores. E como que ficou o cálculo? Porque o cálculo também foi algo que mudou e foi um pouquinho prejudicado também. Agora, o INSS calcula com base em 100% das médias das contribuições, incluindo aquelas contribuições mais baixas. Então, assim, anteriormente, antes da reforma da Previdência, essas contribuições baixas, elas eram desconsideradas do cálculo.
Então, isso era, né, ele favorecia você na hora de dar o valor da sua aposentadoria. Agora, com a reforma, é considerado 100% das contribuições. Então, até aquelas contribuições menores, lá no início, quando você começou a contribuir para o INSS, vão ser consideradas, tá bom? E como que fica a situação? Opa, deixa eu voltar aqui. Como que fica a situação daqueles professores que já contribuíam antes com o INSS, porém por algum motivo ou eles não tinham cumprido os requisitos necessários ainda, ou eles não tinham feito ainda o requerimento de aposentadoria. Porque essas regras acima, que eu falei 25 anos, tanto para professora quanto para professor, e 57 anos de idade para professora e 60 para os professores, é para quem, né, começou a contribuir após a reforma da Previdência. Existem muitos professores que já estavam ali contribuindo 20 anos, estavam contribuindo 22 anos. Muitas vezes o professor homem estava ali há 28 anos de contribuição, dava quase chegando ali na aposentadoria para fazer o requerimento, faltavam 2 anos, faltava 1 ano. E em 2019 veio a reforma e mudou totalmente, né, as regras de aposentadoria, exigindo a idade mínima. Como que fica a situação desses professores? Foram criadas as regras de transição, ou seja, esses professores que já estavam contribuindo antes da reforma, eles não vão se aposentar por essas regras aqui, eles vão se aposentar pelas regras de transição, que eu vou estar explicando para vocês em outro vídeo. Pode cortar aqui para mim, por favor. Eu espero que vocês tenham entendido essa introdução sobre a aposentadoria. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo, tá bom? Eu estou à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês sobre a aposentadoria. Até a próxima aula!